Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre HTML semântico, ou então HTML com significado, melhor dizer. Pois bem, né pessoal, começando esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um site, tá? É um exemplo fictício, como vocês podem ver aqui, mas imaginem que isso aqui vai ser um site, aonde aqui em cima é o cabeçalho dele, aqui em cima é uma barra de navegação. Aqui vai ser o conteúdo principal, né? Um site que vai ter alguns artigos. Aqui uma barra lateral com alguns links e aqui um rodapé. E aí, como vocês podem perceber, esse site ele possui várias divisões, né? Tá cada uma de uma cor aqui que eu coloquei para facilitar. Então vamos para o código desse site e lá eu vou mostrar para vocês. Pois bem, né, pessoal? Aqui está o código. Eu vou omitir essa parte de estilos aqui por enquanto, que é só o que eu utilizei para dar as cores. E aqui eu tenho uma div, que é o topo, né, o My Website, o que está aqui de azul. Temos aqui uma divisória com o menu, que é aquela parte cinza. Outra div, que é o corpo, né, que vai ter o artigo principal e os menus laterais, outra divisão aqui. Então, como div é uma tag para poder criar divisões, então foi criado aqui dessa forma. Mas o que acontece, pessoal? Essa não é a melhor forma de estruturar um site. Apesar de estar funcionando como esperado, tá exibindo as informações como esperado, estar funcionando não significa que é a melhor forma de fazer algo. Vocês vão, para quem está iniciando, né, fica aqui até como conselho, vocês vão ver isso em outras coisas, né? Então, em back-end também, não é porque seu código está funcionando, não significa que ele está bom. Em banco de dados também, não é porque sua query está funcionando que ela está boa. E aqui é da mesma forma, tá? Não é porque está renderizando, está mostrando na tela aqui que está correto. Existe uma maneira melhor de fazer isso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que a gente chama de HTML semântico. Para tal, pessoal, eu vou vir aqui e vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de semântico. Então, esse aqui é o não semântico que eu mostrei para vocês, e esse aqui vai ser um semântico. Eu vou copiar o não semântico e vou colar ele aqui. Vou estar fazendo isso daqui porque agora nós vamos melhorar esse HTML aqui juntos. Então, começando aqui de cima, né? Não é mais não semântico, ele é semântico. E aqui nós temos o style, nós vamos mexer nele depois. Mas a gente já começa aqui, ó. Para elementos que vão ser o início do site, né, o cabeçalho do site, a gente tem uma tag própria, que é a header, aqui e aqui. Então, não é div. Essa div aqui dentro não faz sentido, porque eu não tenho divisões dentro do meu cabeçalho, eu tenho um único título, então eu vou remover também. O próximo item aqui, o próximo bloco, que seria o meu menu de navegação, existe uma tag para ela também, que é a nave. Então, vou abrir e vou fechar. A parte que vai ser ali o meu conteúdo principal do site, que eu mostrei para vocês, aqui vai ser a main. Observa que eu estou abrindo e fechando, tá? As tags. E aqui dentro da main, a gente tem dois tipos de conteúdo, que é este conteúdo aqui e este conteúdo aqui. Deste lado aqui vão ser os artigos do site e aqui é uma barra lateral com links. Então, como essa parte aqui vai ser especificamente de artigos, que é o que eu estou fazendo no meu site, também tem uma tag própria. Para as barras laterais, a gente também tem outras aqui. Site, vamos colocar aqui. Site. Ok. Então, vamos... E aí, né, por fim também, a gente tem aqui o footer. Não é div, para poder representar o rodapé. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Não terminamos ainda, tá, pessoal? A gente tem o header para ficar o cabeçalho. Vou comprimindo para a gente dar uma olhada na estrutura. Header. Depois a gente tem a nave. Depois a gente tem o conteúdo principal. Dentro dela tem o artigo, a barra lateral e o footer. Agora sim ele está correto, mas ainda pode melhorar, né? Como eu estava usando os elementos não semânticos e tudo era div, era difícil até eu aplicar o estilo nelas. Então, por isso que foi criada essas classes aqui, ó. Porque tem aqui, ó, header, class, topo. Então, quando eu abro aqui o style, eu estava vindo aqui no topo e colocando o background da cor que estava lá e tudo mais. Então, como era tudo div, eu tinha que criar essas classes ali para poder diferenciar cada uma. Agora que eu tenho elementos únicos, eu não preciso mais disso, porque eu posso vir aqui, ó, e falar que o meu header, observa que não é classe, é por elemento, tá? O header vai ter essa cor aqui que tinha, então eu vou tirar essa classe daqui porque eu não preciso mais dela.
A class menu também não preciso mais dela, porque agora vai ser o elemento nave. A main também eu não preciso, é só colocar aqui esse corpo, né? Vou tirar aqui, então tô tirando as classes aqui e vou substituindo. Caixa 1 não preciso mais, porque era essa daqui de artigos. A barra lateral também não preciso aqui, é site, então vou tirando tudo aqui, ó. Tirar aqui, tiro aqui. E por fim, não menos importante, o footer. Os outros aqui, o L, tá vendo? O ILI, por exemplo, já estava com elementos. Não tinha classe própria para elas, que é o que estão aqui dentro da nave. Então, vamos abrir aqui para vocês verem, olha. Então, a gente tirou as classes e escrevemos de uma forma bem diferente. Então, como é que ficou aqui o código? Dei uma olhada, né? No não semântico que tá aqui, ó, tava tudo como div. E agora a gente tem aqui escrito de uma forma semântica e até mais legível, né, pessoal? E agora nós vamos mostrar aqui a renderização, né, de como é que ficou. Então, aqui no site, ó, a gente tem o nosso não semântico, mas se eu vir aqui duplicar, né, isso que apagar aqui, ó, para semântico apenas, que é o nome do arquivo que nós criamos, vou dar um Enter, está exatamente da mesma forma. Observa o título aqui em cima, a URL, tá vendo? São páginas diferentes, mas elas estão com o mesmo resultado visual, não mudou nada, tá vendo? O que muda é que agora a nossa semântica, ela está escrito corretamente. E aí vocês podem estar se perguntando, né, mas por quê? Porque eu não posso fazer tudo com div, já que é até mais fácil assim para fazer, né? Existem alguns motivos, tá, pessoal? Não é por acaso ou só por implicância minha. Então, aqui eu trouxe alguns pontos, né? A gente tem aqui acessibilidade, né, por exemplo. Então, leitores de tela, então se ele está lendo ali uma tag nave, ele sabe que está na barra de navegação. Se ele está lendo uma header, ele sabe que ele está no topo da página. Segundo motivo aqui, compreensão e manutenção, né, gente? A gente fica aqui bem mais claro que é muito melhor você ler isso daqui do que você ler isso daqui, porque esse aqui é um site pequeno, pouquíssimas linhas, tá, pessoal? Porque imagina um site aqui com um monte dessas divs aqui, e aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, caixa 1 e caixa 2, que raios é caixa 2? Então, aqui, quando eu venho para cá e coloco essa tag aqui, a gente já sabe que é a barra lateral. A gente coloca essa daqui, a gente já sabe que é o cabeçalho de um site. Então, ele fica muito melhor para você ler, compreender e para você dar manutenção também, né? Não seja egoísta se você trabalha em equipe e acha que só você vai trabalhar em um site. Não. Principalmente quando você trabalha em equipe. Você vai precisar da manutenção no código de outra pessoa e outra pessoa vai precisar da manutenção no seu código. Então, você pega um arquivo que você nunca viu na vida, então você consegue localizar as coisas aqui muito mais fácil. E outro motivo aqui também, não menos importante, é o SEO, tá, pessoal? Como os motores de buscas, eles entendem a sua página, como é que ele interpreta a sua página. Então, quando você coloca um monte de div lá de qualquer jeito, pode ser que ele tenha dificuldade de entender sobre o que é o seu site, qual que é o conteúdo do seu site. Então, isso aqui facilita para o motor de busca conseguir ler, interpretar e indexar seu site. Então quando é que eu vou usar a div? Eu não vou usar a div mais não? Tá proibido usar a div? Não é isso, tá, pessoal? Vocês podem usar a div, mas dentro do contexto correto. Qual que é o contexto da div? Criar divisões. Não divisões de itens que tenha significado. Talvez isso fica meio abstrato, mas quando vocês pensem cabeçalho tem um significado, é um cabeçalho, entendem? Então, dentro aqui do main, dentro dos artigos, poderia ter divisões dentro dele aqui para poder estruturar melhor os artigos. Então, eu quero aplicar um style aqui nesse bloquinho aqui, porque por enquanto eu estou mostrando um exemplo bem simplório, mas talvez com um site mais complexo vocês entenderiam melhor. Então, aqui poderia ter uma div dentro dessa divisão, porque vamos supor que eu quero criar aqui um estilo para esse bloquinho. Aqui faria sentido ter uma div. Aí teria uma outra div, claro, aqui também para poder aplicar. Esse é um exemplo, entenderam? Então, a div é para criar divisões que não tenham significados próprios. Então, essa div aqui é a mesma coisa que essa daqui. Ela não tem um significado próprio. Ela não é uma divisão criada para separar artigos, por exemplo.
Ela é só para poder organizar aqui ou poder aplicar um estilo diferente. Mas enfim, né, pessoal? O vídeo de hoje é esse assunto, breve, mas muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou de alguma forma, deixa um like, isso ajuda demais. Deixa um comentário, compartilha e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!